O Tribunal de Contas do Estado, TCE, é responsável pela fiscalização e julgamento da prestação de contas dos 184 municípios e das 184 câmaras de vereadores e incorporou essa função após a extinção do antigo TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Cabe também ao TCE apreciar e julgar as contas da administração estadual. O TCE encaminha recomendações sobre medidas que os gestores devem adotar para a melhor aplicação dos recursos públicos. E como anda a fiscalização das contas das prefeituras cearenses? A resposta a esta pergunta está a caminho. O jornal Alerta Geral abre espaço para uma conversa com o diretor de fiscalização de atos de gestão da Secretaria de Controle Externo do TCE, Cristiano Góes. Agora, o bate-papo com os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, ao Cristiano Góes, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A primeira pergunta, Cristiano, quais são as principais recomendações que o TCE tem encaminhado para os gestores municipais nessa reta final dos atuais mandatos? Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui participando desse agido bastante nesses últimos anos no sentido de colocar em dia as prestações de contas. Hoje nós temos prestações de contas mais próximos do encerramento do mandato. Antigamente você analisava uma prestação de conta e o julgamento demorava diversos anos, e agora estamos trabalhando bastante para que as análises das prestações de contas ocorram dentro do próprio mandato do prefeito ou dos secretários. Havia uma reclamação anterior de que ao analisar as contas, já tem terminado, não estou mais no mandato. Então, nós estamos correndo muito, fazendo um trabalho nesses últimos anos, no sentido de aproximar a data da análise da prestação de conta para que ocorra dentro do próprio mandato dos secretários e prefeitas municipais. Isso temos conseguido bastante nas contas municipais, avançar bastante. Para você ter uma ideia, hoje nós já estamos em processo de análise das contas de 2023, já iniciou o processo de análise de contas que foram entregues em junho de 2024, elas já iniciaram o processo de análise de contas. Anteriormente se demorava muito. Então, o tribunal tem agido muito nas contas de governo, na celeridade, buscar ser mais célere no julgamento, na análise das prestações de contas, para fazer com que o gestor receba uma análise das suas contas e ele, dentro do seu próprio mandato, ele possa eventualmente corrigir as suas situações. Então, na análise de prestações de contas, temos avançado bastante nesse prisma. Nas contas de governo também, a área técnica tem se pronunciado nas contas municipais, nas contas dos prefeitos de forma séria, para nós chegarmos ao nosso objetivo de ter, no ano seguinte, já a análise da prestação de contas. É um grande desafio, porque o TCE era voltado para a análise de contas estaduais. Então, com a fusão com o TCM, com a extinção do TCM, incorporou as funções das fiscalizações de 184 municípios e câmaras. Demorou um certo tempo para assimilar e projetar sistemas, estrutura dessa mudança. Mas hoje o tribunal já passou algum tempo, já oxigenou bem as equipes e está trabalhando de forma de ser uma ação mais séria. Inclusive, temos áreas específicas para análise de contas e temos áreas específicas para fiscalização. Inclusive, nesse momento atual, estamos focados no sentido de acompanhar o processo de transição dos municípios, né? A eleição aconteceu, pois não. Cristiano, quando você fala que, por exemplo, hoje o TCE já está analisando as contas dos gestores municipais correspondente ao exercício de 2023. Em relação aos anos anteriores, os técnicos têm encontrado irregularidades, encontrado distorções na aplicação dos recursos públicos? Principalmente complementar. Sim, nós podemos falar. Não, só para complementar, desculpa. Isso, por exemplo, qual é exatamente as principais irregularidades
que o TCE tem encontrado nessas prestações de contas? Olha, a gente, por incrível que pareça, alguns dos problemas são bem antigos, né? Muito antigos, e os foram, ao longo do tempo, de tanta gente bater, foram melhorando. Mas, por exemplo, você paga a folha de pagamento, aí você tem os consignados da folha. A pessoa autoriza, né, o pagamento da Unimed, do plano de saúde, do sindicato, e ainda persiste muitas falhas no não repasse de consignados. No próprio imposto de renda do INSS, então se paga a folha, está em dia. Não, a folha só está em dia quando você paga todos os seus consignados. Então você tem que pagar a folha de pagamento dos servidores, pagar os consignados que fazem parte da folha de pagamento, aí você tem a folha efetivamente paga. Então, um dos itens que ainda persiste, no TCM se batia muito, no TCE continua se batendo, é o não repasse de consignados. Nós ainda encontramos ainda prefeituras que não fazem o devido repasse. Também a contribuição patronal, os 20% do INSS ou do regime próprio de previdência. Às vezes a gente vê o repasse até acontece do consignado, mas a contribuição patronal não é repassada. É um outro item também falho que ainda persiste ao longo do tempo. Isso gerando uma bola de neve, porque um não pagamento do patronal do INSS gera juros, gera encargos para as prefeituras, por isso que é um dos graves problemas. Às vezes, problemas também na própria o encaminhamento de peças importantes, às vezes ainda falha. Mas deve ser dito que isso vem melhorando ao longo dos anos. Quando eu comecei a trabalhar no TCM, em 2014, nós vimos falhas terríveis, né? Era muito... Dificilmente nós tínhamos uma prestação de conta que tinha uma análise mais positiva. Era quase todos com grandes problemas. Hoje vem melhorando, as prestações de contas na parte formal vem melhorando. Mas nós estamos, da mesma forma que vem melhorando em algumas áreas, a gente vai avançando também na análise da prestação de contas. Um item que nós temos olhado muito é o item da transparência. Nós checamos se aquele município, se aquela secretaria tem disponibilizado no site em até 24 horas, que é a obrigatoriedade pela lei da transparência, pela uma atualização da lei de responsabilidade fiscal, deve estar disponível à população para facilitar o controle social, para facilitar o controle dos órgãos, né, do TCE, do Ministério Público. Ainda acontecem falhas pode lembrar que antigamente, para visitar, olhar um documento público, a pessoa tinha que se deslocar para o antigo TCM, ali na Oswaldo Cruz, marcar uma hora, né, pedia para olhar papel físico. Era uma dificuldade para se fazer uma fiscalização. Hoje, pelo avanço da legislação, tem que estar disponível em até 24 horas no site. As despesas feitas pelo município de Abaiara, pelo Juazeiro, por Fortaleza, eles devem estar disponíveis em até 24 horas para todo cidadão visualizar. Esse é um item que nós temos batido ainda muito para que ele seja implementado e continue, possibilite essa nossa fiscalização da própria imprensa. Me chegou aqui uma curiosidade, no aspecto quando você fala sobre o atraso na liberação no repasse de recursos correspondente a pagamentos que são descontados da folha salarial e os municípios não fazem o repasse, como por exemplo, dos empréstimos consignados, ou mesmo da contribuição patronal para o INSS. Nesse caso, Cristiano, quais são as consequências, quais são as punições que o gestor, o prefeito, a prefeita, pode sofrer diante dessa inadimplência, desse não repasse desses recursos? Olha, Luzeno, nós consideramos essa uma coisa grave, é uma irregularidade que nós chamamos grave. E isso leva tanto à desaprovação de contas, como também a você nós comunicamos ao Ministério Público Estadual para as ações penais cabíveis. Então, é motivo de desaprovação de conta, de uma sanção grave, e inclusive isso pode levar à chamada ineligibilidade, que é um item grave,
é um item que a pessoa tem conhecimento, não pode negar que não sabia. Não, ou seja, é dolosa a conduta, você deixa de cumprir um requisito legal que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que está nas legislações nossas financeiras, maqueia as contas, né? Porque você diz, eu paguei aqui, mas não pagou, de fato você não pagou. Então é uma falta grave que leva à desaprovação de contas e que também pode levar à inelegibilidade nas eleições. Eu sem dúvida alguma, eu considero essa irregularidade como uma das que mais se repetem ao longo dos anos. Não era para acontecer mais esse tipo de irregularidade, de não repassar os consignados, mas eu considero não ter um percentual, mas uma grande leva de contas desaprovadas vem do não repasse dos consignados das folhas de pagamento, seja o INSS, seja o Unimed, seja Bradesco, seja desses consignados desse tipo. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o diretor de fiscalização de atos de gestão da Secretaria de Controle Externo do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Cristiano Góes. Cristiano, nós temos um intervalo de 1 minuto e voltamos já já nesta conversa, porque eu quero saber quais são as recomendações para os novos gestores municipais nas diferentes áreas, especialmente do transporte escolar. A gente volta já já.